Eu gosto de criar histórias. Desde a infância, essa era a minha maior alegria. Eu mal via a hora de sair daquela escola maldita e chegar em casa, riscar aquele monte de folha. Mano, era muito absurdo. E pode parecer meio egoísta da minha parte, mas eu pensava que eu era o único, porque na escola mais ninguém fazia o que eu fazia, e eu ficava pensando, cara, mas será que existem mais pessoas que fazem isso? E eu queria que isso fosse verdade, eu queria estar errado. E, mano, ainda bem que eu estava errado. Existe tanta coisa, tantos mundos. E um deles, em particular, se tornou uma das minhas obras favoritas da ficção geral, cara. Essa comunidade, ela é muito importante para mim. Se eu não tivesse conhecido todo esse lance das HQs amadoras, eu nem sabia onde é que eu ia estar agora, cara, sinceramente. Eu tenho certeza que eu ia estar bem mal, assim. Mas bem, vamos para o que interessa. Nesse novo quadro, nós vamos fazer a análise de poder dos personagens das HQs amadoras. Tipo Batalha Mortal do Ei Nerd, só que das HQs amadoras. E sem a parte da Batalha Mortal, é só uma análise. O estilo de análise é principalmente baseado nesses dois canais aqui. Dá uma passada neles, são muito bons, se você entender espanhol, né? Resolvi escolher Credits por principalmente ter bastante conteúdo sobre, então é uma história bem completa, dá para fazer uma análise muito boa dele. Avisando que vai ser só até a saga Space, já que a Elite não está completa. Então, sem mais enrolação, vamos começar. No universo de Credits, existem 7 objetos mágicos chamados de amuletos místicos, responsáveis por regular a vida no universo e donos de um grande poder. Muitos almejam possuí-los, mas apenas um ser se considera digno de tê-los. Seu nome é Fogueira. Fogueira iniciou uma guerra pelos amuletos no planeta Terra, mas não esperava que ela era protegida por guerreiros bastante poderosos. Uma raça nascida para lutar, os samurais Pizza. Nesse ponto da história, Kratz ainda era um embrião que estava dentro de sua mãe. E para que ela pudesse lutar sem arriscar a vida de seu filho, foi posto em útero artificial por um mágico. E só viria a nascer 1000 anos depois. Sua família foi bater de frente com a fogueira, mas acabaram perecendo. E até o dia de seu nascimento, Kratz ficou aos cuidados de seu tio, que o criou e o treinou. Já que seus antepassados depositaram a esperança de que Kratz seria o único capaz de derrotar a fogueira. Os lutadores do mundo de Kratz são verdadeiros monstros nessa categoria, onde Raiva, contendo seu poder, já era capaz de destruir o planeta com ataques casuais. Vou utilizar luas como unidade de medida para ficar mais fácil de entender. Como podem ver aqui, dentro do planeta Terra cabem cerca de 50 luas. Durante a saga tem esse painel aqui dizendo quanto poder os personagens estão utilizando, e se você prestar atenção, vai notar que se eles estivessem em 100%, a diferença de poder deles seria de apenas 5%, isso é, o Raiva seria apenas 5% mais forte que o Charlie, o que na prática não faz muito sentido, então esse gráfico ele não reflete a real diferença de poder entre eles. Nesse caso, para manter a coerência, vou assumir que o Raiva que o Charlie estava enfrentando utilizava apenas 50% de seu poder. 50 luas com apenas metade de seu poder é impressionante, mas com 100% ele tem poder de 100 luas. Ainda não terminamos, já que depois dele se fundir com Ryan, seu poder aumenta pelo menos em 2 vezes, ou seja, 200 luas. Apesar do Charlie ter conseguido manter uma luta contra o Raiva com 50%, ele ainda era ligeiramente superior ao Charlie. Nesse caso, vou considerar que o Charlie é 1.5 vezes mais fraco que o Raiva com 50%, deixando ele com 33 luas. Alegria e tristeza vou deixar com 25 luas. O Charlie considerava eles uma ameaça, embora acredito que ele seja mais forte que os dois. Kratz foi superando cada um desses lutadores com o decorrer da história, inclusive sendo superior até mesmo à fusão do Ryan com o Raivan, deixando nosso menino Kratz com uma potência final de 400 luas, equivalente a 8 planetas Terra. Para falar sobre a velocidade do Kratz é bem simples e vocês só precisam entender uma coisa. O poder dos ataques de energia varia dependendo de quem está usando.
E isso também vale para a velocidade deles. E mesmo assim, os personagens conseguem desviar e rebater esse tipo de ataque. Com isso em mente, descobrir a velocidade do Kratos fica bem mais fácil. No final da batalha entre monstros, Hendrik lança um ataque na lua que atinge ela em segundos. Como não foi dado pra gente o tempo exato, eu vou utilizar o tempo do vídeo. Lá o ataque é lançado aos 10 minutos e 14 segundos e só atinge a lua aos 10 minutos e 26 segundos, dando um tempo total de 12 segundos para o ataque chegar na lua. A distância da Terra até a lua é de 384.400 km. Percorrer essa distância em apenas 12 segundos dá para aquele ataque uma velocidade de aproximadamente 10,6% da velocidade da luz. O Charlie tinha dificuldade contra a velocidade do Hendrik, então ele é pelo menos 2 vezes mais lento, terminando com 5,3%. No arco do torneio, durante a sua luta contra o Zup, Kratos estava tão rápido que o próprio Charlie não conseguia enxergar ele se movendo, sendo forçado a usar sua habilidade de parar o tempo para localizar o Kratos. Até onde eu pesquisei, para um personagem sumir da visão do outro na base da pura velocidade, a diferença entre eles tem que ser de no mínimo 8 vezes. E não acaba por aí, já que depois de treinamento com o tio Bill na floresta, o Kratos ficou ainda mais rápido, pelo menos o dobro, finalizando com 85,5% da velocidade da luz. Começando pelas habilidades de sua raça, elas até que são bem modestas. Os samurais pizza possuem longevidade, podendo viver por milhares e milhares de anos. Além de manterem a sua aparência jovem a maior parte do tempo, eles também não engordam independente de quanta comida eles comam. Parece ser uma espécie de super metabolismo ou algo assim. Ficam musculosos com muita facilidade. Kratos em particular é um prodígio das artes marciais, consegue desativar as funções motoras de um corpo através dos pontos de pressão. Ele ainda possui uma transformação que só pode ser acessada nas noites de lua cheia, sacrificando seu raciocínio em troca de poder no maior estilo lobisomem. Mesmo Charlie não tendo chances contra o Hendrik, ele mesmo afirma que se tivesse se transformado, poderia vencê-lo facilmente, então dá uma ideia do quão forte essa transformação é. Como o Hendrik é, no mínimo, 2 vezes mais forte que o Charlie, e um hipotético Charlie selvagem supera esse Hendrik, o multiplicador dessa forma é de no mínimo umas 4 vezes todos os seus atributos físicos. Para completar, os samurais pizza de forma geral são extremamente resistentes à dor. O Kratos já lutou com os braços e as pernas quebrados em mais de uma ocasião e não parou por nada. O resto das suas habilidades se baseiam puramente na manipulação da energia vital, o famoso Ki para os íntimos, e com ele pode efetuar técnicas como mão-espada, uma lâmina feita de Ki que consegue cortar até mesmo inimigos que sejam relativamente mais fortes do que o próprio Kratos, Salaha, que é uma rajada de Ki concentrada, que ele mesmo desenvolveu, pode detectar presenças e, em alguns casos, também pode detectar intenções ruins vindo das pessoas. Trolley, uma técnica que temporariamente aumenta a velocidade do usuário para escapar de um ataque, pode falhar se o inimigo for muito mais rápido. E sua habilidade mais poderosa até o momento, a mente. Com essa habilidade ele pode conversar com os mortos numa espécie de plano espiritual, mas aparentemente ele precisa ter uma conexão com quem ele está conversando. Pode prever um acontecimento futuro próximo, mas não é sempre que isso acontece, e também as visões que ele tem não são muito claras. Tipo quando ele viu que ia ser morto por Space sem nem saber quem era o Space. E a mente ainda dá um grande aumento nos atributos do Kratos, que permitiu ele dar golpes efetivos no Space. E só para vocês terem uma noção o quanto isso é ridículo, entre o Kratos e o Space tem, no mínimo, 5 personagens com uma diferença de poder considerável entre eles. E com o estado da mente ativado, o Kratos conseguiu dar apenas 2 socos e foi o suficiente para deixar o Space bem debilitado.
Também não podemos deixar de lado a sua velocidade, já que o Kratos foi de alguém que tomava blitz do Space para alguém que o Space tinha dificuldade de atingir os seus golpes. Em relação ao Kratos do seu estado normal, o Space é no mínimo 8 vezes mais rápido. E o Kratos na mente é pelo menos 2 vezes mais rápido que esse Space. Mas todo esse poder tem um preço. A mente é imperfeita e o Kratos só consegue manter ela por poucos segundos.